Ô, glória. Aleluia, Jesus. Que bênção, hein? Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos vocês? Tu és um Deus muito bom, né? Tu és um Deus maravilhoso, poderoso. Tu és digno de honra, de glória. Eu quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra. E desde segunda-feira Deus tem falado comigo algumas palavras. E eu estava hoje à tarde meditando e pensando sobre este momento, essa hora, pensando sobre tudo isso que está acontecendo. E eu falei, Jesus, é essa palavra que o Senhor quer falar pra gente, com a gente? E eu peguei uma folha, uma caneta, e eu comecei a escrever. E Deus disse o que Ele quis dizer. E eu vou passar para vocês o que Deus tem falado com a gente. Estamos vivendo um momento diferente em nossas vidas, né? Eu saí conversando com pessoas mais antigas, com idosos, com meus avós, com os meus pais, e ninguém nunca viu nada igual a isso. Estamos reclusos dentro da nossa casa, onde existe uma hashtag Fica em Casa. E é triste falar que muitos cristãos, muitos filhos de Deus, muitas pessoas, depois de 2, 3, 4, 5, 7 dias, já não aguentam mais ficar dentro de casa. Isso não é com uma pessoa, com 5, com 10, nem com 100 pessoas. E eu comecei a falar, Jesus, o Senhor nos traz para dentro de casa, o Senhor nos coloca em família, o Senhor nos traz para algo tão glorioso, e por que nós somos tão perturbados às vezes? Então assim, às vezes nós queremos nossa casa, nossa família, e quando estamos, parece que não queremos mais. Quantos cristãos buscando ajuda médica, ajuda psicológica, porque não aguentam mais? E eu confesso que comigo em 6, 7 dias eu sou muito quieto, eu não exponho muito os meus pensamentos. Eu falei assim em pensamento, Jesus, não estou aguentando mais, quero sair. Quero sair de casa, Jesus. Só em pensamento eu disse com Deus. Um dia depois chega uma mensagem que eu ia ter que viajar. Eu ia ter que viajar porque eu tinha um contrato assinado e eu tinha que cumprir esse contrato com uma construtora. Aí eu disse para Jesus, Jesus, eu não quero ir. Eu não quero sair de casa. E eu imagino o Espírito Santo olhando para mim e falando, você quer ou você não quer? O que você quer? E muitas vezes nós ficamos assim. Nós ficamos meio perdidos. Mas Jesus nessa noite quer nos achar, querido. Jesus nessa noite quer te achar. Jesus quer te encontrar. E Ele quer dar algumas diretrizes para nós como igreja, para essa região Somos Um, para esses jovens que estão, para essas pessoas que estão aqui juntamente conosco online. Eu queria te convidar que você abrisse sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4. Amém. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Em algumas versões está escrito, apresente as suas súplicas a Deus com oração de súplicas e ação de graças. O versículo 7, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Talvez na sua Bíblia está escrito, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Porque hoje à tarde, eu escrevendo, com a minha caneta e meu pedaço de papel, eu comecei a entender algumas coisas sobre esse tempo que estamos vivendo. O fica em casa, a reclusão, o estar, entre aspas, preso.
Muitos têm dito, eu não aguento mais, e eu confesso para vocês que eu nunca vi live igual eu estou vendo neste tempo. Na verdade, querido, eu nunca vi live na minha vida. Eu sou uma pessoa que não sou tão adepto a esse tipo de conteúdo. E eu comecei a ver algumas pessoas, alguns famosos do entretenimento, alguns cristãos, alguns pastores, alguns homens e algumas mulheres simples. E eu falei, Jesus, por que nós, seres humanos, somos assim? E a Bíblia diz, querido, em Filipenses, e é muito engraçado que se você for no versículo 2, Paulo ele está escrevendo para duas mulheres, para Evódia e para Sintique. Duas mulheres que elas entraram em contradições por alguma coisa, por algum motivo. Talvez, eu não sei o motivo, mas talvez uma era de esquerda e a outra de direita, eu não sei, querido. Mas elas entraram em discórdia. E Paulo, preocupado com a igreja, ele começa a escrever uma carta, e no final dessa carta ele começa, e ele identifica as duas, e ele, precisamente, ele diz para as duas, tendo em vista que vocês estão no Senhor, resolva o seu desentendimento, o versículo 2 diz. E no versículo 3 ele fala assim, também eu peço a vocês, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação do Evangelho, na propagação das boas novas, e também com Clemente, com os meus outros colaboradores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Olha que boa nova para você, querido. Paulo está escrevendo uma carta para alguns irmãos, Paulo está escrevendo uma carta, um texto, ali talvez com sua pena, tinta, um papiro, eu não sei, mas ele está escrevendo, querido, que o nome de todos vocês, independente de como vocês estiverem, o nome de vocês está escrito no livro da vida, querido. E no versículo 4, automaticamente, através dessa boa notícia, ele diz, filhos, alegrem-se. Filhos, eu repito para vocês, se alegrem em Deus, se alegrem, porque Jesus olhou para a terra nesses dias, meu amado. E quantos de nós, e quanto de mim, quanto talvez da minha esposa, e quanto do Renato e da sua esposa, não sei, quantos disseram, eu não tenho tempo, eu acordo de manhã e parece que o dia está sendo abreviado, e eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e hoje temos tempo e queremos voltar a não ter tempo. Como somos confusos, né? Como somos pessoas, às vezes, que Jesus olha e eu acredito que ele vai assim, Jesus amado, eu imagino ele próprio falando, é só eu na graça, dando graça para eles. Mas o amor dele nos constrange, meu amigo, minha amiga. O amor de Cristo nos constrange. Porque temos discórdia sim, mas a Bíblia diz, resolvam todas elas. A Bíblia diz, resolvam todas as coisas. Paulo olha para dentro da casa de Filipos, Paulo olha para dentro, que a igreja de Filipos não era um templo, era uma casa, querido. E Paulo olha para dentro daquela casa e diz, Evódia, Sintique, que se resolvam. Cuidem-se uma da outra, se resolvem, cheguem a um denominador comum. Chegue a uma conclusão boa, chegue a um bom senso. Deus está olhando para a minha casa, Deus está olhando para a sua casa. Eu não sei como está a sua família, querido, como estão os teus filhos, eu não sei como está o seu marido, a sua esposa, os seus pais, avós, eu não sei como está, se tem gente do grupo de risco na sua casa e na sua família, mas Deus te colocou dentro da sua casa para dizer assim, filho, filha, se resolvam. Se resolvam, filhos. A família, querido, é o que é o principal da sociedade. Deus olhou para a raça humana, Deus olhou para a terra e disse, eu vou fazer eles entrarem para dentro de suas casas. Eu vou fazer o marido de novo ter relacionamento com a esposa. Eu vou fazer o filho de novo ter que sentar e almoçar junto com sua mãe, com seu pai. Eu vou fazer a família novamente se reunir e eles não vão mais ter culpa. E eu imagino Jesus no céu olhando para a terra e dizendo assim, ó, aí, ó, vocês não tinham tempo. Agora, filhos, se resolvam.
E Paulo ele está demonstrando essa igreja, e nessa noite essa palavra vem para mim, vem para minha esposa, para minha casa e para vocês. Paulo está olhando para nós, querido, e está dizendo: filhos, novamente eu preciso que a casa esteja firmada. A casa firmada na rocha, a casa firmada, não firmada na areia. A casa firmada não na areia, porque quando vem o vento, derruba a casa. Quando vem a tempestade, derruba a casa. Quando vem um dia mau, derruba a casa. E Deus tem visto as casas derrubadas, casas destruídas, casas tristes, casas sem destino, sem um futuro. E Deus está dizendo para Evódio, para Sintique, Filipos, se resolvam. Porque para vocês, filhos que estão online neste momento, se o Evangelho realmente entrou na sua vida, se João capítulo 1, verso 12, é vida em você, e você recebeu Cristo e hoje é filho, querido, o seu nome, o nome da sua esposa, a sua casa, está escrito no livro da vida. Aleluia. Por essa palavra, querido, eu quero te dizer, se alegrem. Repito, diz o apóstolo Paulo, diz o Espírito Santo nessa noite: filhos, se alegrem. Mas Paulo, eu vou fazer algo fora um pouco da casinha. Paulo, lá naquele tempo, olhando para os dias de 2020, Paulo dá receita. Sabe por quê, querido? Porque Paulo não foi fácil, não foi simples, não foi tranquilo essa igreja de Filipos. Essa casa que o evangelho era pregado, querido, Atos capítulo 16 diz que Paulo sofreu na carne. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo montou ali sua equipe, e ele, seu amigo Silas, Timóteo e Lucas foram para a região da Macedônia. Mas antes disso, meu amado, para essa carta chegar, para isso que estamos recebendo de Deus nessa noite, meu amigo, chegar, a Bíblia diz em Atos 16 que Paulo estava dormindo, e um anjo, uma visão da noite chega até ele, e ele vem, uma Macedônia grita: nos ajuda, eu preciso de ajuda. E Paulo acorda de manhã e diz: precisamos ir para a Macedônia, precisamos pregar o evangelho na Macedônia. E lá na Macedônia ele vai para a cidade de Filipos. Lá ele ganha uma mulher chamada Lídia, querido. Paulo e Silas são presos e eles são levados lá para o cárcere interior, para o cárcere mais profundo. E lá em Filipos, onde ele diz para Evódio e para Sintique: se resolvam, lá ele está preso. Por causa de um amor, por causa de uma palavra de Deus, por causa do chamado e do propósito de Jesus, querido. Paulo está preso. Talvez você, uma dessas 50 e poucas pessoas que estão online, tem dito: eu não aguento mais, eu estou preso dentro de casa. Querido, por causa de um propósito, Paulo e Silas foram presos. Por causa de uma vontade diretiva de Deus. Uma voz, um homem que gritava: nos ajuda. Querido, as famílias estavam gritando: ajuda. A sociedade, a família mundial estava gritando: ajuda-nos, Deus. Porque o marido já não conversava mais com a esposa, os filhos só viviam virtualmente, os pais não tinham tempo para os filhos, e Deus precisou nos prender, nos colocar reclusos para dentro de casa, para que essa voz, para esse homem que pediu por ajuda na visão da noite, pudesse haver restauração para uma casa, para uma cidade. Querido, Deus te colocou dentro de casa, e o Espírito Santo te diz nessa noite: se alegre, alegre-se. Ele não diz se alegrem-se hoje, ele não diz para você ter tido alegria ontem, ele não diz para você ter alegria amanhã. Aqui em Filipenses 4:7 ele diz: alegrem-se sempre em Deus, alegre-se sempre no Senhor. Eu viajo no espaço-tempo neste momento e eu imagino Paulo e Silas lá no cárcere interior, querido. Lá no cárcere interior, aonde não era o cárcere exterior. Não era ali uma cela aberta para muitos presos, mas era interior. Era para os perigosos, era para os homicidas,
para os piores da sociedade. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles são presos pelos pés num tronco. E eu imagino Paulo já escrevendo pela sua vida este versículo: alegrem-se sempre no Senhor. Paulo olha para Silas e eu não sei que música eles cantaram. Eu não sei se eles cantaram seus pensamentos são todos preciosos. Eu não sei. Eu acho que não. Mas a Bíblia diz, querido, que eles começam a orar e eles começam a cantar. E Atos 16 narra isso e nos traz tudo isso dizendo que todos os presos estavam escutando Paulo e Silas cantarem, Paulo e Silas orarem. Querido, sabe o que eu aprendo aí? Que a prisão de Paulo e Silas, a alegria que a vida dele já estava escrevendo, Filipenses 4:7, já estava libertando outros homens. Sabe o que eu aprendo, querido? Que a nossa reclusão, a prisão que você tem dito que você não aguenta mais, sabe para que é? Para você orar e cantar e a sua família escutar o que Deus tem feito na sua vida, a liberdade mesmo dentro de casa, querido, mesmo cheio de problemas, meio cheio de dificuldade, mesmo cheio de coisas que você não consegue se desprender, mesmo preso com os pés num tronco, mesmo à meia-noite, mesmo quando há problemas, há dificuldade, mesmo quando um salário se abaixar ali no seu emprego, mesmo que o seu chefe diz, eu não posso mais te permitir que você continue empregado, está difícil. Mesmo que uma vez sua empresa venha a atrasar o seu salário, querido, tem pessoas que estão presas, que precisam ouvir o seu canto, e precisam ouvir sua oração, meu amigo. Tem pessoas lá no cárcere interior, no pior. E eu imagino eles olhando um para o outro. Silas, se alegre sempre em Deus. Paulo, se alegre sempre em Deus. Eu imagino Deus preciso ali na escala Richter. Ele olhou e ele disse assim, eu vou causar um terremoto só nesse cárcere. Querido, Deus é tão preciso que ele falou assim, eu vou criar um terremoto só ali. Eu não sei se aquela escala Richter foi 0.000, eu não sei lá. Mas o terremoto foi só naquele lugar, querido. E todos os presos ficaram livres. Todos ficaram livres, querido. Agora, querido, não tem mais tempo físico. Agora tem um celular, agora tem você e pessoas que talvez estão presos dentro da sua casa. Sabe o que eu acho mais lindo nessa passagem, meu amado? Que o carcereiro, ele volta ali apavorado, com medo, desesperado, tenta se suicidar. E Paulo diz, não faça tal coisa, não cometa tal coisa. Sabe por quê? A pessoa responsável ali pelo cárcere, não faça isso porque estão todos presos aqui, não fugiram nenhum. Querido, do que adianta as pessoas estarem livres? Do que adianta as pessoas estarem livres de uma prisão física, de uma prisão, se elas não tiverem o Espírito Santo? Se elas... A Bíblia fala em Ezequiel 37 que Deus disse, Ezequiel, você sabe o que você está vendo? Sim, eu estou vendo um vale de ossos secos. Ezequiel, você acredita que eu posso ressuscitar como um exército? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então profetiza, Ezequiel. E Ezequiel começa a profetizar, querido. E os ossos se unem, os nervos, a pele, a carne, e um exército fica de pé, um grande exército. Deus diz a Ezequiel, o que você vê, eu vejo um exército de pé. Então profetiza sobre eles o Espírito. Do que adianta, meu amigo, um exército de pé, livre, se não tiver o Espírito Santo? Do que adianta, querido, a gente dar palavra de ajuda, de autoajuda, palavras emotivas, palavra de consolo, palavra de conforto? Isso nós fazemos diariamente. Mas, querido, se não tiver o Espírito Santo, apenas será uma pessoa em pé, livre. Existe algo muito a mais. Existe algo muito a mais, muito além. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que você crê.
É verdade. Querido, Atos 16 diz, e eu fico fascinado por essa passagem, eu lendo hoje à tarde, escrevendo, é tanta revelação e o Espírito Santo dizendo para mim, para compartilhar com vocês nessa noite. E aquele homem diz, o que eu preciso? Eu vou até abrir aqui em Atos 16, ó. Aquele homem diz, acordando o carcereiro e vendo, versículo 27... E vendo abertas as portas, ele tira a espada e tenta se matar, cuidando que os presos tinham fugido. E Paulo entra ali e diz, não faça nenhum mal, pois aqui estamos todos nós. O carcereiro, pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo se prostrou diante de Silas e Paulo. Querido, o que Deus tem para você na sua casa, sabe o que é, querido? É a presença de Deus ser tão grande. E eu não estou dizendo para você ser o homem mais espiritual, a moça mais espiritual, o chacaramanaya, sei lá. Eu não estou pedindo para você ser aquele alienado. Eu estou pedindo, querido, para você sentir o que Deus tem para sua casa. Porque se você sentiu o que Deus tem para sua casa, Paulo sentiu, nenhum homem fugiu. Os troncos, o tronco foi libertado dos seus pés. A dor sumiu. Eu tenho certeza que a dor ali, num êxtase de momento, deve ter surgido. O que Deus tem para sua família, querido, é que as pessoas possam pedir luz, possam saltar dentro, possam vir todas trêmulas e se prostrem diante de Deus, querido. Como Deus fez com aquele carcereiro, Deus quer fazer na sua casa, meu amigo. Não foi em vão, e realmente eu vou te falar, posso ser real com você, querido? Deus te prendeu. Deus me prendeu dentro de casa. Querido, Deus te prendeu. É dura a notícia, mas posso te falar? Você está preso, mas a sua mente e o seu coração estão livres. Filipenses 4:7, essa igreja que Paulo sofreu, que Paulo foi preso. Ele disse para essa igreja, você pode estar preso, mas Deus quer guardar a sua mente e o seu coração nele. Sabe, meu amado, o carcereiro pediu luz, o carcereiro saltou dentro, o carcereiro veio todo trêmulo. E ele disse, prostrado, o que é necessário para eu me salvar? O que é necessário para eu receber isso? Versículo 30. O que é necessário? E Paulo diz uma grande promessa para ele e para nós essa noite. Creia apenas no Senhor Jesus e será salvo tu. E esse lugar aí que você está preso. Será salvo tu. E esse lugar aí que você diz está preso. Esse lugar aí que você diz eu não aguento mais. Esse lugar aí que eu pensei, Jesus, eu quero sair. E o Espírito Santo, então saia. E eu falei, não quero mais. E eu fui. Andei pelas ruas. Vi o que está acontecendo. Vi equipes de evangelismo evangelizando nas ruas. E eu falei, Jesus, o que é isso que eu estou vendo? Deus chamou alguns para uma coisa, Deus chama outros para outras. Mas Deus tem para sua casa, meu amigo, pedir luz, saltar dentro, vir todo trêmulo e se prostrar, querendo saber o que eu preciso para receber isso que você tem. O que eu preciso para receber isso que você tem? O que eu preciso? É isso que Deus tem para sua casa, meu amigo. Quantas vezes você orou nos cultos, você clamou a Deus, eu quero que a minha casa seja salva, e Deus te trancou dentro de casa e você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda que Jesus está falando para você isso. Jesus está falando isso para você, meu amigo, que Ele tem salvação para sua casa. Aleluia. Ei, igreja de Filipe, chega de Evode, chega de Sintique, ter problemas, ter divergências e ficar ali perdido dentro de casa, dentro da casa de Filipe. Paulo está falando, se resolvam, resolvam seus problemas, resolvam suas diferenças, resolvam-se. Porque eu tenho visto o quanto vocês são em Deus.
E no final eu digo, alegrem-se, alegrem-se, repito, alegrem-se sempre no Senhor. Aleluia. Fico imaginando o próximo culto, e eu estou falando aqui com um pastor que daqui a pouco vai estar numa igreja lotada, e eu fico imaginando o primeiro culto. Eu fico imaginando, Renato, você, eu tenho certeza que vai falar, eu vou fazer todo mundo se abraçar. Não quer nem saber, ficaram longe, você abraça o irmão, abraça a irmã, abraça o velhinho, abraça o que está passando aí na frente da igreja. Culto do abraço, né? Só abraço. Mas esse tempo, querido, Deus te chamou para você abraçar a sua casa. Aleluia. Deus te chamou para você interceder pela sua família. Deus te chamou para você interceder para os seus tios, primos, avós. Deus resolveu restaurar a casa. Tudo começou dentro de casa. É verdade. Abraão estava ali na parentela dele, e Deus, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela. Os primeiros discípulos de Jesus foi dentro de casa, eles curiosos, o que vocês querem? Jesus diz, venham e vejam, e eles passaram um tempo com Jesus dentro de casa. Maria estava dentro da casa dela e um anjo chega e diz, salve agraciada, dentro de casa. Jesus estava lá no céu, na casa, na morada do Pai, aonde ele intentou, vou salvar a humanidade. Agora precisamos entender. Vou te dar uma boa nova, e parece que não é. Você está preso, mas o seu coração e a sua mente, não. Aleluia. Eu profetizo isso na sua vida, querido. O seu coração e a sua mente, não. Aleluia. Romanos 12:2 diz, e transformai-vos o mundo pela renovação da nossa mente. Sabe qual que é o mundo hoje, querido? É a sua casa. O mundo hoje não é o seu trabalho, você não sai de casa. Eu ligo meu notebook de um lado da mesa e a Ju liga o netbook dela do outro lado da mesa, a gente trabalha. O nosso mundo hoje é dentro de casa e precisamos transformar o mundo, a sua, a nossa, a minha casa, pela renovação da nossa mente. Amém. Querido, volte para a Bíblia aí. Versículo 32 diz que eles pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam na casa daquele homem. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e toda a sua casa e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs uma mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Olha como a Bíblia é linda, querido, que ela não prega religião. A Bíblia ela não prega um cristianismo, ela não prega uma religião, mas ela diz assim, que ele, com toda a sua casa, junto com Paulo e Silas e aqueles que estavam juntos, a Bíblia diz que eles os levou à sua casa, pôs a mesa, e cada um ali na sua crença, com a sua família, no que eles criam em Deus. A Bíblia diz que houve alegria nele e na sua casa, na casa deles. Querido, a vontade de Deus é que independente da crença diferente da sua, que alguns na sua casa tenham, diferente do que eles creem e a forma que eles creem, querido, põe uma mesa na sua casa. Estabeleça um momento de mesa na sua casa. E se alegrem em Deus. Como diz o versículo aqui, cada um na sua crença em Deus, a sua família, se alegraram todos dentro de casa. Chega, irmãos, de estarmos presos dentro de casa e presos dentro do coração e da mente. Chega, meu amigo, de estarmos presos socialmente, apesar que não estamos. O virtual nos torna sociais de igual forma, diferentemente do físico, do palpável. Mas, querido, Jesus está dizendo para você essa noite, se tem um católico,
se tem um adepto à Umbanda, um espírita, um evangélico, um ateu, se tem um à toa, não sei. Deus está falando assim para você: se alegre em Deus com toda a sua casa. Se alegre em Deus, você e sua casa, porque aquele homem, ele creu que ele e a casa dele poderia ser salva. E eu quero injetar fé no seu coração, querido. Eu quero injetar fé no seu coração. Eu quero, sabe o que eu estou fazendo com você essa noite? Volta comigo lá no versículo 5. O versículo 4, e eu já vou encerrar, diz assim: e quando eles iam passando nas cidades, eles entregavam para que todos observassem os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos. Sabe o que eu aprendo aí, meu amado? Que Paulo, que Silas, que Timóteo, que Lucas, eles iam de cidade em cidade, entregando para as pessoas decreto, entregando o que eles estavam carregando, entregando para as pessoas na cidade o que eles tinham aprendido de Deus. Eu começo a entender, querido, que aqui na sua casa, na minha casa, eu tenho que entregar para o meu próximo, para minha esposa, você para os seus filhos, eu não sei, os decretos que você tem recebido de Deus. Se é alegria, entregar alegria. Se é amor, entregar amor. Se é paz, entregar paz. Se é comunhão, se é unidade, se é amizade, evódia, sintique, se resolvam. Sabe por quê, querido? Porque no versículo 5 diz assim, ó, que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Eu vim aqui, querido, só para te dizer isso. Resumindo tudo o que eu disse, se nada te serviu, eu quero te dizer que hoje Jesus confirma fé na sua vida. E ele te diz, você não é apenas a igreja que se interna num quarto e fica Mateus 6, Mateus 6, Mateus 6. Não, querido. É tempo do Mateus 6 ser público dentro da sua casa. E Deus confirmar fé na sua família. Cada um na sua crença, se alegrar com Deus em você. Porque no tempo certo, você e sua casa serão salvos. Porque você crê. Amém. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça. Espírito Santo, sonda o coração contrito, amargurado, triste. Sabe, Deus, eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, Pai, que estão presas em alguma área da vida. Mas o Senhor tem dito para essas pessoas: filho, você que está preso, se resolva. Filho, você que está preso, se resolva. Porque eu tenho uma boa nova para te dizer: o teu nome já está escrito no livro da vida. Alegre-se em mim, diz o Senhor. Repito, alegre-se em mim, diz Deus para você, querido. Seja de qualquer região dessa cidade ou seja fora, Deus tem dito para você: se alegre, porque Ele te prendeu dentro de casa, mas te solta no coração e na mente. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos amigos, sonda esta região, porque nós somos um, Pai. E se temos alguma coisa contra o outro, o Senhor nos diz que nós venhamos a nos resolver em Ti, Papai. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra gere vida, porque o Senhor, como diz o versículo 8, para eu encerrar em oração, Deus, por fim quero lhes dizer uma coisa: concentre-se e pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem nestas coisas, porque isso é digno de louvor.